Preto. Em letras brancas, todo professor e professora tem uma boa história para contar. Uma história que deu certo. Professor presente. Mapa do Brasil com o estado de São Paulo assinalado. Escola Municipal Sebastião Tavares de Oliveira, Praia Grande, São Paulo. Dia, fachada da escola. Prédio de 2 pavimentos nas cores branco e azul com pequenas árvores e um gramado. Foi nessa escola que eu desenvolvi o projeto Minhas Memórias com os alunos do 8º ano do ensino fundamental. Raquel Santos. Objetivo. Desde o início da minha vida docente, eu percebi que eu precisava envolver os meus alunos numa prática de leitura e escrita. Então, a minha ideia era fazer com que os alunos eles participassem da aula enquanto sujeitos, não enquanto alunos. Foi pensando nessas questões que surgiu a ideia de trabalhar a autobiografia, e que não era simplesmente uma produção textual, que poderia virar um livro de memórias, desenvolvido em vários capítulos durante o ano letivo nas aulas. No capítulo 1, eles se apresentam. Eles contam quem eles são, o nome, a história do nome, suas características. No capítulo 2, eles contam a respeito do nascimento, como foi essa data, um pouquinho antes, a gravidez da mãe, um pouquinho depois, quando eles eram bebês. E o capítulo 3, o mais lúdico deles, eles contam a respeito da infância, como eram essas brincadeiras, os amigos, as travessuras. No capítulo 4, eles contam a história da origem das suas famílias. Então, o objetivo é que eles entrevistem um membro materno e um paterno e contem de onde veio esses familiares. O capítulo 5, eles contam a respeito da família com quem eles moram. O capítulo 6, eles vão falar sobre a escola, então a história da escola, quando a escola surgiu, o que é a escola para eles, os professores que foram importantes nessa trajetória, matérias que eles mais gostam de estudar. O capítulo 7 se chama História e Eu, e é feito em parceria com o professor de História. Então, eles pesquisam vários fatos históricos que aconteceram durante a sua trajetória de vida, desde o nascimento até a atualidade. O capítulo 8 é o Meu Futuro, é o capítulo poético, que inclusive eles fazem em forma de poema. Então, é o capítulo onde eles colocam uma projeção, o que eles farão nesse futuro, o que eles querem para o futuro deles. Então, é um capítulo mais subjetivo. A ideia foi fazer valer o processo dialógico, em que os discursos dos alunos que carregam essas vozes das suas famílias, da sua comunidade, deveriam aparecer. E, a partir disso, eles criaram percepções novas de si, do entorno. Então, isso acrescentou para o que eles são mesmo, para a construção da identidade deles. Então, todos os livros foram impressos. Depois, os alunos eles fizeram as ilustrações desse livro, confeccionaram a capa. Então, é um momento que eles não só escrevem, mas eles compõem todas as linguagens do livro, a capa, os desenhos, as ilustrações. A escola ela cedeu as folhas, todo o material para eles confeccionarem as capas. Capa do livro tem um demônio no armário. Desafio. Eu trabalhei com 4 turmas de 8º ano. Raquel. Então foram 130 livros escritos, 8 capítulos cada um deles, e eles escreveram muito, eles se empolgaram na escrita dessas histórias, então alunos escreveram mais de 50 páginas. Então a correção disso demandou um esforço muito grande por parte do professor, por minha parte. Então o desafio principal é esse. Conquista. Eu percebi o quanto é importante a gente conhecer a realidade dos nossos alunos. Trazer essas vidas deles, essas histórias para dentro da sala de aula é fundamental. Tanto para que eles se sintam parte desse processo, para que eles não sintam que a escola é longe do que eles são, é longe da vida deles, como é importante para que eles se sintam envolvidos no processo. Então, eu percebi que quando você quebra um pouco essa barreira para a escrita, eles escrevem com prazer. Eles tiveram uma evolução muito grande, porque, como eu disse, a gente aprende a escrever escrevendo, e isso eles sentiram na pele. Foram 8 meses de escrita, 8 capítulos escritos, reescritos, digitados. Foi algo muito sólido. Eles conseguiram não só evoluir de um texto mais rudimentar para um texto mais literário, eles conseguiram habilidades escritoras consistentes. E uma outra coisa que é um ganho também imenso é que eles tiveram uma percepção nova de si do entorno. Então, alunos que tinham uma autoestima baixa, com esse livro, eles se sentiram valorizados. E você, professor ou professora, qual é a sua história? Compartilhe!
Eu acho que o que é fundamental é você saber olhar para os seus alunos, saber tirar as histórias que tem ali, porque tudo tem história. Sejam coisas tristes, sejam coisas felizes, os alunos têm muito para trazer para o centro da sala de aula. Então, eu acho que o principal é você saber olhar e fazer emergir esse debate, esse embate de ideias, essas vozes que os alunos carregam, eles precisam aparecer na sala de aula, porque daí eles vão se sentir parte do processo. Eu acho que isso é fundamental. É por isso que os nossos jovens, eles sentem que a escola é alheia a eles, porque a vida deles não está ali. Então, acho que a gente tem que trazer para esse palco a vida dos alunos. Professor Presente. Direção, Marcos Tavares. Edição, Marcelo Melo. Arte, Silvio Nóbrega. Roteiro de audiodescrição, Fernando Lander. Locução, Amanda Schneider. Consultoria, Moira Braga. Mixagem, Anderson Luiz. Coordenação, Luana Correia. tvescola.org.br. Ministério da Educação.